Aumente seu pênis sem remédio, de forma não invasiva. Eu te vou falar 4 formas de você aumentar o seu pênis sem nada de procedimento invasivo, cirúrgico ou algo do tipo. E no final eu vou te dar um bônus também de coisas um pouquinho mais invasivas, de procedimentos que a gente pode fazer para também aumentar o seu pênis. Fica comigo até o final para você entender tudo e saber se isso se encaixa para você de alguma forma. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina. Se você quer marcar uma avaliação, uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Já existem alguns trabalhos científicos de questionamento que questionam casais, homem e mulher, a respeito do tamanho do pênis do homem. A maioria dos homens não tem trabalho voltado para o público LGBT, com casais homossexuais, mas só com casais heterossexuais. E nesse, o maior trabalho mostrou que 52% dos homens entrevistados estavam insatisfeitos com o próprio tamanho do pênis. E a maioria das mulheres, acima de 90%, estavam satisfeitas. Ou seja, a maioria dos homens estavam insatisfeitos, 52%, a discreta maioria. Enquanto as mulheres não estavam ligando muito para isso não. Mas fato é que o dono do pênis está insatisfeito. O que a gente pode fazer para aumentar, para melhorar aquele espectro do pênis? Essas 4 primeiras formas que eu vou te falar agora são formas não invasivas, são formas não medicamentosas, sem procedimento nenhum. Algumas vão de fato aumentar, uma delas vai de fato aumentar. Dessas 4 que eu vou falar para vocês, 2 vão simplesmente dar uma impressão de aumento e outras 2 prometem de fato aumentar o comprimento do pênis. Bom, as 2 primeiras que vão dar uma impressão melhor, uma impressão de aumento, a primeira delas é você aparar os pelos do pênis. Se você gosta de raspar o pênis, escreve aqui embaixo nos comentários se você raspa ou não e como que você raspa para saber se está raspando certo. Porque raspar também não é de qualquer jeito não. Mas fato é que você ao aparar, ao raspar os pelos do pênis, da base do pênis, você dá uma impressão de maior, Você tem pacientes que tem pelo na base, também no corpo do pênis. Se você tira esse pelo, você dá uma impressão de aumento peniano. É claro que é uma impressão, não é um aumento de fato. Você não foi lá no corpo cavernoso e aumentou o corpo cavernoso. Você deu uma impressão de aumento. Forma correta de você raspar o pelo é qualquer coisa sem ir direto na pele. Então o ideal é aquela maquininha com aparador. Então você raspa o saco, raspa ali, não apara os pelos, não raspa direto na pele, porque isso aí pode irritar a pele e trazer sintomas como coceira, foliculite, enfim. Outra forma de você aumentar a impressão do seu pênis, emagrecendo. Tem muito paciente que está mais gordinho, tem uma gordura pubiana aumentada e que o pênis fica embutido, é o famoso pênis embutido. Então a gordura do púbis fica aumentada, a gordura da raiz da coxa, do saco testicular, tudo isso esconde o pênis. E aí dá uma impressão de pênis pequeno, e muitas vezes o cara não tem um pênis pequeno, o cara tem um pênis normal. Então se você emagrecer, você tende a diminuir toda essa gordura e seu pênis volta a aparecer, ele surge ali e tem uma melhora importante ali da sua estética genital masculina. Outras 2 estratégias, essas já prometem de fato um aumento do comprimento do pênis. Uma delas é o extensor peniano. O extensor peniano é um dispositivo que vai justamente ficar puxando, tracionando, um dispositivo de tração que traciona seu pênis e ao tracionar ele vai aumentando a elasticidade e aumentando o comprimento do pênis bem aos pouquinhos. Ele se baseia no fato, mesma coisa que o aparelho dentário faz, ele vai pressionando aos poucos, você vai lá no dentista, ele aperta um pouquinho, ele vai pressionando o seu dente e o seu dente vai de fato mudando de posição. Aqui é algo semelhante, o dente não vai aumentar, mas vai mudando de posição. Aqui a gente vai alongando aquele tecido aos poucos, tracionando aos poucos. Os trabalhos mostram de fato um aumento do comprimento de pênis de 2 a 3 centímetros, depois que você chega em protocolos de uso dos extensores por 5, 6 horas por dia, depois de uns 2, 3 meses, você tem esse aumento de 2 a 3 centímetros de comprimento do pênis. Agora a questão é se isso é definitivo ou não. A maioria dos trabalhos também mostra que se você deixar de fazer, volta a ser do tamanho que era antes. Então é um trabalho que exige muita disciplina para um resultado que não é permanente. Eu particularmente não uso muito na minha prática esse tipo de terapia. Outra forma também que a galera usa muito é aquela massagem de Jelkin, aquela ordenha, aquele exercício peniano, que basicamente você faz o trabalho do extensor peniano só com sua mão. Você vai lá fazer o trabalho de Jelkin e puxando, tracionando o pênis ali diariamente.
Tem vários protocolos. Essa técnica não é de hoje, isso aqui é milenar, usada em... Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso aí, mas é usada em culturas assim de mais de milhares de anos atrás. Então se baseia na mesma coisa, é você tracionar aquela pele e esticando a pele e o corpo cavernoso aos poucos. Você tem algumas sociedades, como a Sociedade Europeia de Urologia, que já divulgou nota contra esse tipo de exercício, que pode gerar lesão de corpo cavernoso, fibrose de corpo cavernoso e até tortuosidades ao longo da sua vida. Então a verdade é que você não sabe muito bem a pressão que deve exercer, o paciente vai errar, vai fazer besteira e tal, pode machucar. Eu particularmente também não recomendo não. Mas se a gente for pular um pouquinho para estratégias um pouquinho mais invasivas, antes de eu falar isso, você vai curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comentar a sua experiência com gel, que eu tenho pacientes que vieram aqui que já comentaram em vídeos anteriores, que tiveram boas experiências com gel, com extensor peniano. Bota a sua aqui embaixo para todo mundo entender melhor. Mas se a gente for pular para estratégias um pouquinho mais invasivas, vamos lá. Postectomia. A cirurgia de postectomia, a cirurgia de fimose, para o paciente que tem a fimose, o paciente tem fimose e não consegue expor a glande, você tira aquela fimose e passa a ficar com a glande exposta, o pênis tem um aspecto mais adulto, mais masculino e até maior, né? A glande enchendo de sangue tem um aspecto de maior ali, principalmente durante a ereção, do que o prepúcio tapando essa glande. Então, se você tem fimose, meu irmão, tem indicação cirúrgica, vai melhorar a sua vida do ponto de vista de qualidade de vida mesmo, que a fimose incomoda pra caramba, mas também o aspecto genital também. Outro procedimento que vai ajudar, lipoaspiração de pubis e dermolipectomia de pubis. Pô, que negócio é esse? É você, basicamente, eu falei lá atrás do tal do pênis embutido, que você emagrecendo, o pênis dá uma surgida ali. Mas tem paciente que mesmo emagrecendo, ele fica com alguma gordura em avental ali, cobrindo o pênis, a gordura do pubis. Cara, dermolipectomia, cirurgia, tem assim, na minha opinião, em termos de estética genital masculino, é que dá maior salto de qualidade do cara. Então o cara tira aquela gordura da frente do pênis, o pênis fica um aspecto muito mais bonito. E se ele tiver realmente só o avental, a dermolipectomia resolve. Mas se ele tiver uma gordura, uma pubis cheinha mesmo de gordura, você faz a lipoaspiração mais a dermolipé. Também é um resultado muito, muito positivo. Mas agora eu vou te falar o que está realmente mudando a vida de milhares de homens nos últimos anos, que é de fato você aumentar o tamanho do pênis, aumentar a grossura do pênis de forma menos invasiva no consultório, com anestesia local e muito segura, que é basicamente o preenchimento de pênis com ácido hialurônico. Você vai preencher esse pênis com ácido hialurônico, né? Vai depender a quantidade de produto ser utilizado, dependendo do tamanho do pênis do cara. Quanto maior seu pênis, mais produto tem que ser utilizado, mas isso vai engrossar seu pênis em 2 a 3 centímetros, vai aumentar seu pênis no estado flácido. O pênis no estado flácido ele fica muito mais semelhante a ele no estado ereto, então isso vai te dar um aspecto genital muito melhor. E a grossura do pênis, que é a medida mais procurada, é a variável mais procurada pelas mulheres, que dá mais prazer nas mulheres, isso a gente tem provado em vários trabalhos, alguns trabalhos também que já provaram isso aí. Isso a gente vai te dar com preenchimento com ácido hialurônico. Então o preenchimento é feito no consultório com anestesia local, procedimento absolutamente indolor. Você fez, sai andando, né? Vai fazer um retoque ali mais ou menos uma semana depois e o produto vai durar cerca de 1 ano. Se você quer saber um pouco mais sobre esse produto, essa técnica, eu tenho um vídeo que eu fiz especialmente para você, em que eu falo de preço, quanto que custa, quanto que dura, quanto que deve ser o ideal de produto que deve ser feito para você. Eu tenho um vídeo sobre isso. Manda uma pergunta lá no WhatsApp do meu consultório, né? Que eu deixei o link na descrição e tudo mais. Manda um WhatsApp, quero vídeo sobre preenchimento, que a gente vai mandar para você vai entender tudo. Eu fiz um vídeo sobre Gelk, sobre essa técnica ali milenar para aumentar, né? Passar gel ao pênis, ordenhar o pênis. Vou deixar na descrição e aqui ó, tá o próximo vídeo.